Imagina que você está num contexto onde você trabalha como alguém que vai contribuir com o time com testes em aplicações web modernas. Eu estou falando aqui de aplicações que foram construídas com frameworks como Vue.js, React, Angular. E dentro dessas aplicações web modernas, que são aplicações front-end, você tem o fato de que os desenvolvedores constroem cada componente contido na tela de uma maneira artesanal. Ou seja, eles vão utilizar do conhecimento deles para dar vida a cada um dos componentes. Em casos como esse, além do programador se preocupar com a regra de negócio que o software precisa ter, ele ou ela também precisam dar vida a esses componentes, colocar quais são todos os comportamentos que cada componente terá. Quando isso acontece, a gente tem um possível problema de que os comportamentos dessa aplicação não estejam, não tenham sido construídos da maneira apropriada. Os principais problemas quando a gente fala de aplicações web modernas são, na verdade, quando um componente não consegue interagir com o outro ao mesmo tempo. Pensando nisso, em todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha trajetória testando aplicações web modernas, eu criei uma heurística de testes, que é uma forma, né, de te dar ideias de o que você deveria testar quando você estiver em um contexto como esse. E eu quero te mostrar essa heurística hoje. Vem comigo? Para a gente começar esse vídeo, é muito importante que a gente tenha uma aplicação web moderna. Então, existem diversos sites que vendem templates de sites construídos com tecnologia A, B, C, D, E. E aí, basicamente, o que você faz é comprar uma aplicação como essa, remodelar ela, colocando os seus dados, ou os dados da sua empresa, ou da sua aplicação, né, modelá-la, e então você sobe aquela aplicação como fosse sua. Nesses sites tem muitas aplicações, como sendo templates previews, para que você possa ver, interagir e testar para saber se é aquele modelo que você gostaria de ter para adquiri-lo. Né? Então, o que eu fiz? Eu fui em um site como esse, um site de venda de templates, e pesquisei lá por sites desenvolvidos com React, com Vue ou com Angular. Eu encontrei um que é perfeito aqui para que a gente possa utilizar a minha heurística, que é o Alterface. Então, para que você possa acessar, é só você clicar no link na descrição. Eu vou acessar aqui, que é o bit.ly barra alterface-metronic. Esse daqui é o site, ok? Então ele é um site que foi construído com esses frameworks modernos, né, para aplicações web front-end. Então é um site bem bacana, ele está muito bonito, na verdade, né? E tem aqui alguns componentes que já são conhecidos por vocês, né? Por exemplo, um menu que quando você clica ele abre, menus superiores aqui que tem clique, alguns deles têm ainda submenus, filtros e vários outros mecanismos que estão disponíveis aqui. Digamos que esse é o site que lhe foi proposto para que você testasse, ok? E foi lhe proposto que você também analisasse agora os componentes, uma vez que as regras de negócio, segundo as pessoas que atuam no seu time, já estavam ok. Beleza. Novamente te faço a pergunta: como é que você testaria aqui essa aplicação? A primeira coisa que você talvez me diga é, Júlio, dado que eu não tenho casos de teste, né, no modelo cascata, por exemplo, talvez você usaria isso. E que eu tenho um curto tempo aqui de duração para que eu possa executar esses meus testes, vou fazer um teste exploratório. E nesse teste exploratório, quero utilizar heurísticas. Vou usar a Alterface. Então você selecionou, você determinou lá um tempo, que é um tempo de 1 hora, para que você pudesse executar testes, buscando identificar se os princípios da Alterface estão funcionando corretamente aqui dentro dessa aplicação. Então é nesse contexto em que nós estamos agora. Então, claro, você vai precisar abrir a documentação da Alterface. Então vamos lá.
você vai vir aqui e novamente aí no link da descrição já tem esse caminho, tá? Mas eu vou acessar aqui o meu SlideShare, que é o slideshare.net/juliodelimas, com S no final, tá bom? E aqui nós já temos a Alterface como sendo a última palestra, ó, os últimos slides de palestra que eu cadastrei aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em Alterface e ele vai abrir para mim, né, no tamanho maior. Beleza. Aqui eu vou então, uma vez que eu já tenho acesso à heurística, eu vou pegar o primeiro princípio da heurística, porque a heurística ela tem, né, ALTER5FACE, tem 9 princípios. Então eu vou lá para o primeiro princípio, que é o princípio do A, que é Activation, que é ativação. Então aqui, nesse princípio, o que eu tenho que explorar dentro aqui da aplicação que eu estou testando? Tem que explorar objetos que são ativados a partir de eventos, porque eles precisam ter os seus estados alterados quando eu ativo, quando eu interajo com aquele determinado objeto. Então, sabendo disso, eu já sei que eu vou tentar interagir com os elementos para saber se eles realmente fazem o que eles deveriam fazer. O ponto aqui é que eu não sei exatamente o que eles deveriam fazer. Mas, com base na minha experiência, né, e volto a dizer, testes exploratórios depende muito da sua experiência, você vai olhar para um elemento e tentar identificar o que ele deveria fazer, você vai exercitar aquela ação e você vai anotar qualquer tipo de inconsistência perante o que você está vendo versus o que você considera como certo, para que depois você possa conversar com o seu time. Então eu vou narrando para você aqui o que eu estou fazendo. Bom, vejo aqui um menu de account, acredito que esse menu de account ele seja um menu clicável e que quando eu clicar ele vai abrir algo embaixo. Eu clico, ó, realmente ele abriu submenus embaixo. Se eu clicar novamente, eu acredito que ele vai recolher o menu. Cliquei, ele recolhe. Eu vou fazendo esse tipo de exploração aqui, tá? Então vou clicar aqui no widget, espero que ele abra, ele abriu, vou clicar para recolher, recolhe e vou aqui meio que, né, tentando identificar. Agora eu vou tentar achar algum que me traga um submenu, mais um nível ainda de profundidade. Vamos ver se a gente acha algum. Achei. Ó, aqui no Authentication tem os itens que são submenus e tem aqui também um outro que é um nível abaixo. Espero que quando eu clique aqui, ele realmente mostre para mim mais um nível de submenu e que quando eu clique nele, ele recolha. Vamos ver? Fez isso. Então aqui então os menus abaixo e quando eu clicar eu espero que ele recolha. Recolheu. E se eu clicar aqui e depois clicar aqui, eu espero que ele recolha o de cima e me mostre o de baixo. Vamos ver? Funcionou exatamente desse jeito. Por hora eu não estou vendo nenhum tipo de inconsistência aqui, segundo o que eu aprendi com a vida. Então eu não vou anotar nada. Eu vou vir aqui agora e vou continuar tentando interagir com os elementos aqui para que eu possa ver, né, se eles realmente fazem o que eles deveriam fazer. Então eu estou clicando aqui nesses menus, todos eles têm submenus. Tá vendo? Então para mim até aqui está tranquilo. Eu clico aqui em Dashboard. E em Dashboard não tem nada. Beleza? Clico aqui e ele não tem nada. Mas quando eu clico, eu percebo que ele carrega algo aqui em cima. Então estou entendendo que essa seja a atividade dele mesmo, que ele não tem um submenu. Beleza? Então aqui até agora, a minha perspectiva do princípio de Activation tá ok. Não teve alteração alguma. Agora eu vou vir aqui no filtro. Cliquei aqui, desculpa, na pesquisa, né? Cliquei aqui na pesquisa, tem aqui essa busca, eu vejo aqui dois botões e quero saber aqui se esses botões realmente eles, né, me dão aqui algum tipo de ação. Outra coisa interessante que eu percebo aqui enquanto eu exploro essa aplicação é que quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra essa tooltip. E quando eu removo aqui o mouse de cima dela, ela realmente remove a tooltip. Bacana. Tô só comentando isso porque isso é o que eu tô vendo aqui enquanto eu exploro a aplicação, ok? Clico aqui no Search, ele ganha o foco. Não tem nada aqui nesse botão, não é clicável, mas aqui sim. Vou clicar aqui nesse Show Search Preferences. Vejo aqui algumas preferências da busca. Se eu clico aqui, eu realmente vejo que alguma coisa é desabilitada. Novamente aqui, então esses componentes eles realmente funcionam conforme o que eu aprendi com a vida que eles têm que funcionar. Eles habilitam ou desabilitam algo.
Save Changes aqui é um botão, também percebo. Quando eu coloco o mouse em cima, todos os botões eles têm algum tipo de mudança de estado. Bacana. Estou aprendendo com a aplicação a forma com que ela interpreta aqui os elementos. Clico em Save Changes. Algo acontece, eu vejo aqui o menu carregando. Beleza, vou voltar lá. Eu quero continuar ainda, que eu quero saber se o botão cancelar também tem uma ativação quando eu clico nele. Vejo que sim, ele retorna para a tela anterior. E quando eu clico aqui, eu vejo outros elementos. E eu vou entender como eles funcionam. Então percebo que clicando no campo realmente eu consigo ver algo acontecendo. Vejo aqui esses menus que podem trocar aqui de ação. Percebo que eles funcionam também corretamente. Cliques nos campos normalmente. N. Aqui o Has Attachments. É o mesmo componente, tem o mesmo comportamento. E eu vejo que quando eu clico aqui, ele me mostra algumas opções. Ou aqui a possibilidade de pesquisar. Bacana. Então, vou clicar aqui nesse campo para que eu entenda se realmente ele tem algum tipo de elemento que vai ativar esse elemento, esse campo, e eu vou poder digitar nele, né? Mesmo eu já vendo aqui que ele tem essa possibilidade de já digitar aqui, ó. Né? Ele já tem isso, mas eu quero clicar para saber o que vai acontecer. E quando eu clico, opa, aqui a gente viu uma inconsistência que eu encontrei com base nesse princípio da ativação. Quando eu cliquei, dado que era um menu flutuante, quando eu cliquei aqui nesse campo, o menu flutuante sumiu, deixando eu sozinho aqui com esse elemento. Então eu vou clicar fora, porque eu já percebi que quando eu clico fora, as caixinhas somem, né? Vou clicar aqui na pesquisa novamente e vou verificar se realmente é isso. Então eu vou clicar aqui e olha só, realmente eu percebi aqui um problema. Beleza? Então, esse problema eu só percebi por quê? Porque eu estava exercitando a aplicação, procurando saber se os elementos com os quais eu espero a minha interação, se eles realmente estavam funcionando como esperado. Clico aqui, vou vir aqui em Length, não tenho esse problema. Tenho aqui, vejo aqui que tem uma seta para cima e uma para baixo, ó, e que ele realmente muda para cima e para baixo. Olha só, vejo aqui que ele tem, quando eu aperto para baixo, ele reduz aqui para menos alguma coisa. Não sei se esse é um comportamento esperado, né? Entretanto, soa estranho para mim. Então eu vou e anoto isso. Anoto porque depois eu quero conversar com o meu time para saber se deveria ter valores negativos aqui. Mas quando eu vou para cima aqui, eu realmente vejo que eu posso ter valores positivos. Perfeito. Vou vir aqui em Days e olha só, vejo novamente um cenário similar ao que eu tinha visto antes. E dado que eu vi isso, eu quero saber se aquele princípio do Activation ele vai me ajudar a encontrar uma inconsistência aqui também. Eu clico aqui e vejo que acontece exatamente a mesma coisa. Então a gente já sabe que provavelmente o menu flutuante não consiga lidar com o clique em campos. Ok? Então, esse daqui é o nosso primeiro princípio, já ajudando a identificar algumas inconsistências na aplicação. Eu acho que você já entendeu aqui mais ou menos como funciona. É você realmente sair procurando por elementos que possuem algum tipo de interação e você vendo se os elementos, os objetos que você está interagindo, se eles têm aquele comportamento esperado, né? Então, e anotar aqueles comportamentos que soam um tanto estranho. Vamos para o próximo princípio aqui, que é o princípio do layers. O princípio do layers são camadas, tá? Ele diz o seguinte: o objeto deve ocupar apenas o layer, apenas a camada, na qual ele foi destinado a ocupar. E aqui eu mostro até um exemplo para você. Ó. Então tem 3 botões. Quando eu coloquei o mouse no primeiro botão aqui de baixo para cima, ele mostrou uma tooltip, só que a tooltip ficou atrás da opção 1. Então o que eu faço? Eu identifico algo estranho aqui, algo que está bem fora do que eu entendi de software até um presente momento. Eu sempre entendi que os tooltips deveriam ficar à frente de tudo e não atrás de algo. Como aconteceu aqui com a Option 2, ela foi omitida porque o tooltip surgiu, mas o Option 1 continuou lá. Então, aqui soa como um problema de camada. Pensando que uma aplicação tem muitas camadas, o tooltip deveria ficar na frente de todas as demais, mas aqui não. Aqui ele ficou no intermédio de alguma delas.
Eu vou procurar agora dentro da aplicação aqui do Metronic se eu encontro algum tipo de elemento que sobrescreve o outro, ok? Então, olha só. Aqui a gente já tinha visto isso, né? Ó, quando eu clico aqui, ele abaixa os elementos que estão aqui. E quando eu clico aqui, ele novamente traz, recolhe aqueles elementos. Então, quando eu clico nesse objeto, que ele abre esse, e quando eu clico nesse, ele não sobrescreve o demais, ele simplesmente recolhe, ok? Mas aqui, ó, eu vejo um balãozinho aqui, tá vendo? Esse balãozinho, ele me mostra aqui a legenda do que é o ponto onde eu estou no gráfico. E percebe que ele está na frente de tudo? Isso daqui para mim é um comportamento esperado. Por quê? Porque enquanto eu movo o mouse aqui, eu espero que realmente o balão esteja visível para mim. E ele está. Muito legal, né? Quando eu clico aqui, ele me mostra um outro balãozinho aqui. E ó, tá vendo? Esse balãozinho está à frente da tela de menu ali. Então para mim tá ok até agora, ó. Um outro balãozinho aqui, certo? Tá tudo legal. Agora, uma coisa que acontece geralmente é que um elemento fique à frente do outro. Principalmente quando você tem dois flutuantes. Né? Então aqui eu não consigo ver, porque tem dois elementos flutuantes, mas um está de um lado, o outro está do outro. Então um não sobrescreve o outro. Poderia ser que esse menu aqui da lateral, quando eu colocasse o mouse no subscription, que ele ficasse à frente dessa caixinha em que eu estou agora. Isso é algo bem comum de acontecer assim, né, em aplicações que tem menus. E aí eu vou continuar descendo aqui para entender o que tem mais para baixo aqui antes de eu interagir com ele. E quando eu desço, olha só o que aconteceu. Enquanto eu desço, o menu do topo ele fica parado, flutuando. E olha só o que aconteceu. Ele acabou por ficar atrás da janelinha que eu tinha aberto aqui antes. Nesse caso, isso daqui é um comportamento que, na minha concepção, está incorreto. Por quê? Porque o menu superior ele precisa estar à frente de tudo. Isso foi o que eu aprendi na minha experiência testando aplicações web. Então eu anoto isso como uma inconsistência para depois conversar com o meu time e ver se realmente essa é a compreensão também geral e também se é a compreensão do designer que desenhou essa aplicação. Entende? Então, o que o Alterface faz? Ele te dá alguns insights de como identificar algumas coisas que podem estar incorretas. Essa daqui é uma que soa muito mal. Por quê? Porque quando eu desço a barra de rolagem, eu quero continuar vendo o menu. Por isso que ele ficou paradinho ali flutuando. Mas essa boxzinha aqui, essa janelinha, ela ficou à frente. Então, isso daqui é um problema para mim. Eu vou depois conversar com o meu time para saber se eles também veem como um problema. E aqui a gente encontrou mais um, que é o problema de layers, né? As coisas elas têm que estar na sua camada correta, né? Com a camada apropriada. Vamos para a próxima aqui, que é o próximo princípio. No princípio de timing, o que acontece? Cada um dos elementos que nós temos aqui, dos objetos, eles têm um tempo específico para aparecer. Alguns precisam aparecer imediatamente, outros têm um tempinho para que eles apareçam. Você vê que interessante? Ó, quando eu coloco o mouse aqui, ele leva um tempinho para aparecer, alguns milissegundos, é muito rápido. Tá vendo? Para aparecer ou para desaparecer. Então isso daqui é algo considerado no princípio de timing. O tempo que está levando para aparecer ou desaparecer é o tempo apropriado? Eu vou clicar aqui para saber também, ó. Ó, tem um tempo da transição. Tá vendo? Tudo isso daqui tem um tempinho para que a gente possa transicionar. Vamos ver aqui. Cliquei aqui, ó, tem um tempinho para aparecer e ele desaparece automaticamente. Não, desculpa, imediatamente. Aqui também, ó, tem um tempinho de transição para que ele venha a surgir. Nesse também, eu clico, ele tem esse tempinho. A questão aqui é, o tempo que nós temos para surgir um elemento ou para desaparecer aquele elemento é um tempo viável? É um tempo que é o tempo esperado? Tá vendo? Cliquei aqui em Create, ele leva um tempinho para aparecer. Esse tempo é o tempo que a gente projetou ou está sendo um tempo diferente do que a gente projetou, certo? Isso daqui, então, é o princípio de timing. Ele é muito aplicado, por exemplo, em mensagens.
em tooltips, por exemplo, né? Lembra aqui que a gente tinha colocado uma tooltip? Ó? Coloquei a tooltip, ela demorou um pouquinho para aparecer e quando eu tiro, ela não desaparece imediatamente, ela leva alguns milissegundos para desaparecer, certo? Esse é o tempo desejado? Se sim, beleza, passamos para o próximo princípio da Alterface, Exclusion Principle. Esse princípio aqui é o princípio de que você não pode ter dois elementos ao mesmo tempo no mesmo lugar, senão você não consegue entender exatamente qual é, ou você não consegue ler exatamente o que está em um dos elementos e você não consegue interagir com eles dessa forma. Então, o princípio do Exclusion Principle, por exemplo, trataria isso daqui como sendo um problema, porque ó, você está nesse momento com uma janela aqui, ó, que não tem foco, à frente de uma janela que tem foco agora, né? Então, nesse caso, uma das duas deveria se movimentar, pelo menos, para que a gente pudesse ver os dois ao mesmo tempo. Então, soa para mim como estranho, então eu anoto para que depois eu possa conversar com o meu time. Ok? Olha só, outra questão aqui relacionada ao Exclusion Principle. Coloquei o mouse aqui, ó, em cima dessa bolinha e ela está me mostrando duas caixinhas aqui. E essas duas caixinhas, uma está à frente da outra, então também não consigo entender o que está escrito na caixinha de trás. E não tem o que eu faça, ele não vai me mostrar o que tem atrás. Então é um princípio de Exclusion Principle. Agora eu vou clicar aqui ó, na mensagem, porque eu vi um outro aqui que também faz parte do Exclusion Principle. Olha só. Vim aqui para a parte de baixo da mensagem e tem dois botõezinhos aqui. Quando eu clico em um botão, ele preserva o tooltip. Se eu coloco o mouse no outro, olha lá, ele some com o tooltip. Então, em um caso como esse daqui, é mais um de Exclusion Principle. Por quê? Porque eu estou com dois elementos que estão abertos, mas eu não consigo interagir com o de trás, certo? Não consigo entender o que o de trás está me falando. Aqui, nesse caso, segundo essa heurística, as coisas deveriam se alinhar para que você conseguisse ver os dois. Só que aqui nesse caso, diferente daquele do gráfico que nós vimos agora há pouco, ele é possível com que eu, com um rápido movimento de tirar o mouse de cima, consiga ver o que está atrás. Então ele não é tão ruim quanto aquele que nós vimos antes. Por quê? Porque ao mover o mouse, ele me permite ver o que está atrás. Nesse daqui, a gente já tem algo diferente. Eu coloco o mouse em cima e ele tampa os dois e não tem o que faça. Eu coloco o mouse para o lado e ele não me mostra. A não ser que eu arraste a janela para cima e talvez, não, mesmo assim ainda está acima. Certo? Então esse daqui é o conceito do Exclusion, é o princípio do Exclusion Principle. Removable. O conceito do Removable é o seguinte. Alguns elementos surgem na tela. E quando você executa algum tipo de ação, esse elemento precisa sumir da tela. Mas às vezes ele continua lá. Então eu vou tentar agora procurar, explorar a aplicação para ver elementos com os quais, quando eu disparo uma ação, ele aparece e quando eu executo uma outra ação, ele some. Ele tem que fazer isso. Então, olha só, esse daqui do menu na lateral é um bom exemplo. Eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o menu. Eu tiro o mouse de cima, ele fecha o menu. Eu coloco o mouse em cima desse elemento aqui e ele fica branco. Eu tiro e ele retorna a sua cor inicial. Coloco o mouse em cima dos botões e ele muda a sua cor. Tiro e ele volta ao seu estado inicial. Mesma coisa eu faço para os demais. Entende aqui? Esse é o tipo de problema que você pega quando você está utilizando Removable. Por quê? Porque você está focado ou focada em identificar problemas relacionados à remoção. Esse daqui foi um bom problema, um bom exemplo de um problema relacionado à remoção. Cliquei nele e aí ele ficou branco e não voltou ao seu estado inicial. Vou clicar fora para ver o que acontece. Cliquei fora e aí ele perde o seu estado. Certo? Então, eu identifiquei isso como estranho. Anoto, depois eu converso com o meu time para saber se realmente eles acreditam que isso é realmente um problema. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o float. O float diz o seguinte: objetos flutuantes precisam precisam flutuar mesmo quando eu movo a minha barra de scroll, né? Então, veja, esse daqui, que é o menu do superior, ele é um objeto flutuante. O menu lateral também é um objeto flutuante. O Explore também é um objeto flutuante. Então, quando eu mover a barra,
a barra de rolagem, eles têm que continuar flutuando. Vamos ver se eles flutuam? Ó, estou movendo e eles estão realmente flutuando, certo? A partir do momento que eu rolei a barra até um certo ponto, olha o que aconteceu, ele surgiu aqui um objeto para mim. Esse objeto também agora passa a ser um outro objeto flutuante. Então, olha só, tudo está flutuando normalmente, ok? Então, qual mais objeto deveria flutuar? Será que o pesquisar? Vamos ver. Ó, estou arrastando e ele está flutuando. Vamos ver esse daqui. Estou arrastando, ele está flutuando. Vamos ver o chat. Arrasto e ele flutua normalmente. Vamos ver o create. O create ele não flutua. Talvez porque ele seja uma modal. Não tenho outras modais aqui para que eu possa testar, né? Tenho essa aqui de canto lateral, mas vejo que todas as modais do canto lateral, elas se comportam da mesma forma, né? Já o create não. O create ele ocupa a tela toda e não deixa eu fazer mais nada. Então, eu tomo isso como sendo parte da minha crença de que modais não permitem scroll, as demais permitem scroll. Então, no caso como esse, o que eu faço? Anoto para conversar com o meu time novamente se realmente esse é o comportamento esperado. Vou aqui, ó, clicar nesse botão. Ele travou aqui o Metronic do lado esquerdo. Vou novamente arrastar para saber se ele consegue flutuar. Vejo que ele flutua normalmente. Ok? Então, o princípio de float aparentemente está ok. Vou para o próximo. Princípio do achievable. O achievable é bem bacana, que é assim, às vezes você tem uma tela que ela é pré-determinada, né? Pré-delimitada, desculpa. E aí você tem itens que estão na parte de baixo e você não consegue atingi-los, alcançá-los. Por quê? Porque a barra de rolagem não permite que você vá até lá embaixo. Então, olha só, aqui nesse exemplo, esses 3 itens aqui de baixo, eles estão invisíveis. Eu não consigo, então, acessá-los. Por quê? Porque só esses 4 estavam visíveis. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa nessa linha. Por exemplo, aqui, ó, tem aqui essa linha do tempo. Vejo que não tem mais nada aqui para baixo. Ó. Eu estou atingindo, então, até o último elemento dele. Esse daqui também. Ó. Vejo aqui que tem vários elementos, mas não tem aqui elementos que estão abaixo. Então, eu consigo atingir até o último deles. Tá vendo? Todos esses eu consigo ver até o seu último elemento. Vou clicar em Explore. Explore, olha só. Eu vejo que tem uma barrinha aqui, ó, de rolagem. Vou tentar ir até o último elemento. Consegui. Então, realmente, eu consigo atingir até o último elemento. Vou clicar em Create. Não tem lá mais elementos para baixo, então não consigo acessar. Filter, mesma coisa. Vou clicar aqui em Select Options. Vejo aqui apenas alguns dos elementos que tem aqui dentro. Por enquanto, sem problemas relacionados ao Achievable. Vejo que aqui eu tenho alguns elementos. Olha só, consigo aqui rolar até o último elemento, normal. Alerts, todos eu consigo. Agora, como a aplicação iria ferir o princípio do Achievable? Se, por exemplo, aqui, ó, eu visse que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, mas que tivesse mais elementos para baixo, só que eu não, rolando a rolagem, eu não conseguiria atingi-los. Esse seria ferir um princípio do Achievable. Vamos ver aqui no chat. Consigo acessar todos, toolbar todos, aside todos, layout builder é outra funcionalidade, né? Então, realmente não faz sentido aqui para esse nosso contexto. Então, o Achievable aparentemente está ok. Vamos para o próximo. Collision. O collision são aqueles elementos ou são aqueles objetos que quando você acessa eles, quando você interage com eles, eles colidem com outros, fazendo com que esses outros elementos saiam do seu lugar. Então, nesse caso, o collision é algo ruim. Então, como eu faço para ver se a minha aplicação ela tem algum problema relacionado ao princípio do collision? Olha só, se eu clicar aqui, ele vai fechar. Quando ele fechar, ele tem que empurrar os elementos, mas tem que continuar com o layout aceitável. Então, cliquei, olha lá, normal. Tá funcionando normalmente. Quando eu coloco o mouse em cima, ele não colide, ele simplesmente flutua sobre os elementos. Então, aqui, sem problemas. Quando eu clico aqui de novo, pelo que eu me lembro, ao usar essa aplicação, ele empurra os elementos para o lado, mas tem que empurrar sem colidir, sem quebrá-los. Vou fazer isso.
Cliquei. Olha lá, ele empurrou os elementos, mas mas sem deformá-los, sem impactá-los. Mesma coisa aqui no account. Ó. Cliquei no account, ele empurra sem quebrar os elementos. Ele empurra levando em consideração que os outros elementos eles vão se movimentar. Então, isso daqui é o collision. Aqui, nessa aplicação, aparentemente o collision não é um problema. Vou clicar aqui em Explore. Olha lá, ele empurra, ele abre, mas sem empurrar os elementos. Então, o collision aqui também não é um problema. Vou clicar aqui, mesma coisa, vejo aqui esses elementos. Ok? Então, são aqui alguns exemplos relacionados ao collision. E aqui, por fim, o E do Alterface é o Expansion. Nesse caso aqui é a expansão. É algo que geralmente acontece em algumas aplicações com componentes ali que não foram desenhados para estarem junto com outros componentes. Por exemplo, veja aqui o Crafted. Quando eu coloco o mouse em cima do Crafted, ele abre aqui para mim um background com uma cor diferente. Em algumas aplicações, acontece que quando você coloca o mouse em cima, ela se movimenta. Por quê? Porque o elemento ele aumentou de tamanho ou ele demonstrou algum elemento interno e isso faz com que a aplicação quebre. Aqui eu vejo que não tem nenhum problema desse. Ó. Coloco o mouse em cima desses, eles aparentemente não mudam de tamanho, não quebram aqui a tela e não movem a área dele pré-determinada para esse elemento. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou clicar aqui. Lá o elemento se abre, mas nada quebra o layout inicial dele. Ó, vou clicar aqui em Alter, vou tirar Customer, vou desmarcar aqui. Nada que eu estou movimentando aqui está quebrando a área pré-determinada desse elemento. Então, ele realmente foi construído de uma maneira muito pensada em ter vários componentes na mesma tela. Clico aqui em Create. Ele desce, mas não quebra nada do que está acontecendo. Tá? Veja, clico aqui, ele também tem esses menus, só que nada do que eu altere na tela faz com que ele quebre o comportamento, ou as medidas da tela como um todo. Ok? Então, o Expansion seria isso. É um elemento que está embaixo e que quando você interage com ele, ele expande o elemento que está ao redor. Isso não acontece aqui nessa aplicação. Beleza? Essa daqui, então, é a heurística Alterface. Ela te ajuda a você, em pouco espaço de tempo, conseguir exercitar uma aplicação web moderna, seguindo esses princípios para detectar se existe algum tipo de inconsistência relacionada a essa heurística perante a sua aplicação. Para você usar é bem simples, como você viu, siga os princípios, analise os exemplos e se você quiser contribuir para essa heurística, aqui tem um link, que é o bit.ly/Alterface, com um formulário onde você pode preencher e dizer qual foi a sua experiência com a Alterface. Você identificou alguma inconsistência com ela? Você também vai ter um espaço dentro desse formulário para que você possa informar algum feedback a mais sobre o teste que você fez, a experiência que você teve ao usar o Alterface. Então, acesse o formulário, coloque seu e-mail, coloque o que você encontrou, marque aqui quais foram os princípios que você usou e se você encontrou ou não inconsistências relacionadas a esses princípios. Vem aqui embaixo, coloca um pouco dos seus comentários ou feedbacks no uso da heurística e envie para mim, que eu vou ficar muito contente em ter acesso e entender como é que o Alterface foi, como o uso do Alterface foi para você. Já recebi feedbacks de diversas pessoas de todo o mundo, então dê também o seu feedback, utilize a heurística e diga aí como foi. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão curtir, também de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário se você tiver algum comentário aí sobre como está sendo o uso da heurística aí para você dentro do seu dia a dia. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.